Você já viu um batismo sem sacerdote e no qual a criança recebe 2 nomes físicos e um nome espiritual? Não viu? Quer ver? Então assista ao vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Manusci e hoje vamos falar sobre o batismo de uma menina cigana no grupo Manusci. No 7º dia de nascimento de uma criança, de uma menina no caso do batismo de hoje, era colocado um tacho de cobre, era colocado sobre uma tábua de madeira, isso há muito tempo atrás, e um pouco mais recente sobre uma mesa de madeira. E dentro do tacho era colocado água corrente de um riacho ou de cachoeira. Dentro da água colocavam as joias de todos os familiares. 3 gotas de perfume tradicional. Aliás, o perfume tradicional cigano leva aí uma composição alquímica muito forte, muito importante. 3 pétalas de rosa vermelha ou rosa cor-de-rosa e 3 gotas de mel. E o que definia se eram pétalas de rosa vermelha ou pétalas de rosa cor-de-rosa era justamente aquilo que a mãe identificava no olhar do seu bebezinho, ou seja, da sua pequena menininha. Eu vou explicar melhor. Se a mãe, ao olhar nos olhos da criança, percebesse que essa criança tinha tendência a ser muito extrovertida, aí a mãe usava pétalas de rosa cor-de-rosa, que é para baixar um pouco essa atividade de ser extrovertida. E se olhando ao olhar da criança, ela percebesse que essa criança era muito introvertida, com o olhar para dentro de si mesma, aí sim a mãe utilizava pétalas de rosa vermelha, justamente para dar paixão, ou seja, vigor à vida da menina. No local, somente poderiam estar presentes a mãe da menina, a avó materna e uma madrinha. Essa madrinha era escolhida dentro da comunidade Manusci pela própria mãe da menina, e essa madrinha poderia ser uma menina, uma moça cigana ou mesmo uma idosa, ou seja, não havia problema com relação à idade. Mas ela fazia parte desse batismo no papel de madrinha. E apenas essas 3 mulheres estavam presentes no momento do batismo. Com tudo pronto, a mãe colocava a criança dentro do tacho. E as mulheres iam se alternando ao jogar água no corpo da criança. Mas um detalhe, toda a água que era jogada no corpo da criança era dos ombros para baixo, nunca molhando a cabeça. Ao contrário, obviamente, dos outros batismos nos quais ou a cabeça é submersa ou é jogado água sobre a cabeça. No batismo tradicional Manusci não se jogava água sobre a cabeça da criança. E terminado o banho, a criança era envolvida por uma toalha branca, na cor branca. Todos esses simbolismos da cor da rosa, da cor da toalha branca, ou seja, nós vamos ver mais adiante no vídeo, tá ok? E envolvida já a criança na toalha, a mãe soprava ao ouvido da sua criancinha, ao ouvido da sua menina, um nome espiritual. Aquele nome era o nome que ela utilizaria nos momentos de perigo na vida da filha. Então, por exemplo, se a filha ficasse doente, ela iria orar ao Criador e pedir a intercessão pela saúde da filha, usando o nome que ela deu, o nome espiritual, e não os outros nomes que essa menina ainda vai ter. Então ficou claro o porquê do nome espiritual? E esse nome espiritual devia ser mantido em segredo, ou seja, apenas as 3 mulheres presentes, ou seja, a mãe dividia com as outras 2 mulheres presentes, a avó materna e a madrinha, qual foi o nome que ela deu, o nome espiritual que ela deu à sua filha. E esse nome somente seria revelado à própria menina quando ela se tornasse moça. O que isso significa? Quando ela passasse pelo primeiro fluxo menstrual, que geralmente ocorre, via de regra, entre 12 e 14 anos. Então, quando ocorresse o primeiro fluxo menstrual, uma dessas 3 mulheres, a mãe,
A avó ou a madrinha revelava a essa menina, a essa moça, qual era o seu nome espiritual. E a partir de então, cabia à própria moça, ou seja, cuidar do seu nome espiritual, zelando por ele de tal forma que ninguém soubesse qual era o seu nome espiritual. E feito a imposição do nome espiritual, e dividido mesmo com as duas outras mulheres presentes, aí o pai era chamado para dentro da tenda ou da casa, e ele iria fazer a parte dele no ritual de batismo. O pai erguia a criança, essa menina, acima de sua cabeça, e olhando nos olhos da menina, fazia a imposição do seu nome cigano. E geralmente ele fazia isso dizendo: eu confirmo o teu nome cigano através do elemento água. E aí ele pronunciava em voz alta o nome cigano. Um exemplo, por exemplo, de nome cigano para moça, para menina, dentro do grupo Manouche, poderia ser, que é muito comum, Pisla. É um nome muito comum. Esse é o nome cigano. Não é um nome espiritual. É um nome usual dentro da comunidade Manouche. E depois ele anunciava a toda a comunidade o nome que ele deu à filha, pois é com esse nome que ela seria chamada dentro da comunidade. Então, o nome espiritual, apenas a mãe e madrinha e avó materna. O nome cigano dentro da comunidade. E, em última instância, essa criança também precisaria de um nome de identidade, ou seja, de um nome de documento. E o pai, cabia ao pai também dar um nome. Então, por exemplo, no caso do grupo Manouche, na França, era muito comum, né, que uma filha fosse chamada em termos de documento de Françoise, ou seja, qualquer nome, Franceline, qualquer nome usual e comum dentro da própria França, tá? Por uma questão de documento. Então, é uma tradição do grupo Manouche a imposição de um nome espiritual, um nome dentro da comunidade e um nome utilizado para registro de nascimento. E com isso o batismo estava realizado. Você está gostando? Então taca o dedão lá no like, nos ajude dando um like para o canal, inscrevendo-se no canal e compartilhando o vídeo com seus amigos para que outras pessoas venham a conhecer o nosso conteúdo. Dessa forma aumentar a família da Embaixada Cigana. E um detalhe, deixe também nos comentários um pedido de vídeo. Aliás, esse vídeo aqui foi feito atendendo à solicitação de uma pessoa que deixou nos comentários: eu gostaria de conhecer o batismo tradicional da menina, pois o do menino vocês já postaram. E aí providenciamos então esse vídeo. Se você também tem alguma curiosidade, deixa aí nos comentários: olha, faça um vídeo falando a respeito de tal coisa. E tranquilamente iremos atender. Agora vamos analisar o simbolismo e as crenças contidas neste batismo. O batismo é realizado no 7º dia porque é justamente o dia mais propício para se despertar a consciência desse ser que está encarnando. Afinal, quando nascemos, saímos do mundo espiritual e encarnamos no mundo material. E, portanto, a consciência precisa ser chamada à luz, não somente para o corpo físico, mas para o corpo espiritual. O cobre é utilizado neste batismo justamente porque ele viabiliza a conexão espiritual. E certamente esse batismo não teria o mesmo efeito se fosse utilizado uma bacia de alumínio, por exemplo, ou mesmo de aço inoxidável, porque esses metais não configuram a transmissão energética necessária para o batismo. E o tacho era colocado sobre uma tábua de madeira ou uma mesa de madeira justamente para impedir o contato do cobre com o chão, com a terra. Porque, do contrário, se o cobre estivesse diretamente ligado à terra, ele recebia energia telúrica, que no caso é negativa. E, obviamente, não traria aí um batismo ideal. E a água corrente representa ou simboliza justamente a fluidez que a vida deve ter. E dessa forma, a menina cigana vai enfrentar com fluidez os problemas que a vida apresentar e com muita resiliência. Ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate que um dia fura. E é justamente por esse motivo que a água entra
fundamentalmente no banho do batismo cigano. E o ouro dos familiares entra nesse banho, ou seja, dentro do tacho, justamente pela sua capacidade de ser transpassado pela própria consciência. Então, o ouro é um metal nobre e, via de regra, ele é utilizado na maioria dos rituais Manush por sua capacidade de transmitir a energia humana e o magnetismo humano. A toalha branca entra aí com a representatividade do que? Da paz e da seriedade. Porque, ao contrário, por exemplo, de outros grupos, a cor, por exemplo, do luto dentro do grupo Manush não é a cor preta. Tradicionalmente é a cor branca. Da mesma forma que se usa a cor branca ainda hoje na Índia para luto, porque a cor branca representa a seriedade, ou seja, do momento, e a paz. Então é por isso que se usa a cor branca também no batismo, a seriedade do momento e a paz que deve ser necessária durante a imposição do nome espiritual. O perfume, por sua vez, é o símbolo da feminilidade, que, sendo composto por determinadas plantas medicinais, entra também a representatividade do que? Da fertilidade, que representava um desejo muito grande de toda mulher cigana. Ou seja, basicamente a maioria das mulheres ciganas do grupo Manush eram educadas a se tornarem mães de família. Então, assim, a fertilidade para conceber filhos era algo primordial dentro da cultura cigana Manush. E utilizo o verbo no passado, ou seja, era, justamente porque a maioria das culturas não são estáticas e elas se modificam no decorrer do tempo. Algumas por conta de que o grupo se tornou religioso e passou a professar uma religião, conceitos que não eram correlatos aos conceitos tradicionais ciganos. Está aí por diversos outros motivos. As pétalas de rosa vermelha, como já foi dito en passant, representavam o que? A paixão. E as pétalas de rosa cor-de-rosa, a doçura. Então, algo de vibrante e algo de calma, justamente para simbolizar a necessidade de equilíbrio na vida dessa futura mulher dentro da comunidade. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima sexta.